Bom dia! Hoje são 26 de setembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo da pequena série Kardec e os 10 Mandamentos. O quinto vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando alguns trechos do livro que aqui está. Allan Kardec, seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, formado em letras, francês, foi formado em letras, medicina, e ele é o decodificador do Espiritismo, correto? Então vamos aqui a mais um erro de Kardec, certinho? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem, o título: Kardec e os 10 Mandamentos. Muito bem, nas páginas 41 e 42 do livro que aí está, o Allan Kardec escreve alguma coisa sobre os 10 Mandamentos e as leis de Moisés, correto? Quem quiser ler o trecho de Kardec deve acessar o vídeo número 1, o primeiro vídeo, porque aqui não vou ficar repetindo. Todavia, porém, contudo, mas, eu fiz aqui um quadro esquemático, correto? Um quadro esquemático, mostrando o que diz Kardec nas páginas 41 e 42. Ele diz assim, que a lei mosaica, correto, gente? Aquela lei que está ali em Êxodo, capítulo 20, não é? E seguintes. Diz ele, o Kardec, que essa lei, ela é dividida em 2 ramos, correto? Os 10 mandamentos, que não são 10, como estou mostrando aqui, os 10 mandamentos, diz o Kardec, e a lei civil ou lei disciplinar. Ele diz aqui, ele se refere à lei civil ou lei disciplinar, aquelas leis que estão em Deuteronômio, Levítico, que não fazem parte dos 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. É isso aí o que o Kardec está dizendo, correto? Então ele diz aqui que os 10 mandamentos, na verdade, não foram feitos por Moisés. Foram feitos pelo próprio Deus. O Deus a que se refere o Kardec é o Deus hebreu, o mesmo Deus dos cristãos. O Deus hebreu, como o nome diz, hebreu, o adjetivo, foi criado pelo povo hebreu. Não é um Deus egípcio. Os deuses egípcios, obviamente, foram criados pelo povo egípcio. Os deuses incas foram criados, obviamente, pelo povo inca. E assim por diante. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Deuses não existem, são ilusões. Deuses são uma criação do homem, correto? Então, diz o Kardec que o Deus hebreu fez os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. E que justamente essas leis, os 10 mandamentos, já que foram feitas por Deus, são leis perfeitas, leis maravilhosas, leis bondosas. E daí são leis invariáveis, que não mudam jamais, diz o Kardec. E que são leis que devem ser aplicadas em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares do planeta Terra. Por favor, não ria. Por favor, não ria. Eis a loucura do Allan Kardec. Correto, gente? E ele diz que as outras leis que estão fora dos 10 mandamentos são leis civis ou disciplinares feitas por Moisés.
E aqui são leis diferentes. As leis de Deus são leis invariáveis, diz o Kardec. Já as leis de Moisés são leis variáveis, que mudam de acordo com os tempos e de acordo com os lugares, correto? Muito bem, gente. Isso aqui é mais uma aberração do Allan Kardec. E eu trago agora mais um vídeo mostrando o porquê dessa aberração, correto? Muito bem. Então vamos lá. Kardec, ali, lá em cima. Na página 42 do livro, o Kardec mostra ali sua relação com os 10 mandamentos. E eu já mostrei em outro vídeo que ele aí adulterou um versículo da Bíblia que era apenas um mandamento e o Kardec fez em 2 para chegar a 10, porque não existem 10 mandamentos, correto? Então na página 42 eu peguei 2 mandamentos que o Kardec coloca aí em seu livro. Muito bem. E aqui está. O Kardec coloca como 6º mandamento o não cometerás adultério, correto? Não cometerás adultério. E ele coloca como 9º mandamento, não desejarás a mulher do próximo, correto? Muito bem. Na verdade, gente, temos aí apenas um mandamento. Você sabia? Temos aí apenas um mandamento. Não desejarás a mulher do próximo dentro da sociedade hebraica e dentro da sociedade judaica, respectivamente, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento. Isso aqui, gente, dentro daquelas sociedades, repito, era a mesma coisa. Não cometerás adultério é a mesma coisa de não desejarás a mulher do próximo. Uma coisa aqui está sobrando. Não existe, ó. Você tem que tirar isso aqui, ó. Não cometerás adultério. Aqui está nesse mandamento. Não desejarás a mulher do próximo. É a mesma coisa. Isso dentro da sociedade hebraica, repito, Velho Testamento, e dentro da sociedade judaica, Novo Testamento. E vou explicar isso a vocês, correto? Em outro vídeo, mostrarei mais um erro do Kardec nessa expressão aqui, ó. Ele erra de novo aqui, não desejarás, correto? Muito bem. Então veja como os líderes religiosos, eles enganam facilmente os fiéis, porque os fiéis não têm conhecimento na Bíblia. Os fiéis não estudam a Bíblia. Não. A quase totalidade não estuda a Bíblia. Não estuda, não lê. Não entende a sociedade hebraica, não entende a sociedade judaica. Eu sempre digo aqui que para você entender a Bíblia, para você ler a Bíblia com responsabilidade, você tem que conhecer os costumes do povo que escreveu o livro que aqui está. Só assim a pessoa entenderá o livro. Para uma pessoa entender a Bíblia, é preciso a pessoa estudar os costumes daquela sociedade. Velho Testamento, hebraica. Novo Testamento, judaica. Você conhecendo os costumes daquela sociedade, você vai entender as expressões que estão na Bíblia. Só assim você entenderá a Bíblia. Entendeu? Líderes religiosos não dizem a verdade, eles escondem a verdade. Às vezes por maldade e às vezes por ignorância, por falta de conhecimento. Correto? O que você vai ver aqui sobre adultério é a verdade pura e crua, o que era o adultério no mundo da Bíblia. Muito diferente da visão que temos do adultério hoje. Correto?
Então vamos aqui. Veja bem, o Kardec diz que os 10 mandamentos são leis aí maravilhosas, não é? Justas, porque foram feitas por um Deus justo, misericordioso, e que são leis aí que devem ter validade em todos os tempos e em todos os lugares do planeta Terra, não é isso? Só que o adultério aqui, ao contrário do que diz o Kardec, era uma lei terrível para a mulher e maravilhosa para o homem, para o macho. Esse era o mundo da Bíblia, que os fiéis não conseguem captar por causa do discurso falso de líderes religiosos, certo? Então vamos aqui. O que era o adultério na Bíblia? O que era isso? O que era isso dentro das sociedades ali? Muito bem. Eu disse aqui, já em algum vídeo, não é, da série, eu disse que as sociedades bíblicas, Velho Testamento, Hebraica e Novo Testamento, Judaica, as sociedades ali eram patriarcais. O que é isso, sociedade patriarcal? Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, ele tem uma posição privilegiada. Já a mulher, a fêmea, ela tem uma posição inferior. Ela é vista como quase um mero objeto. E assim é a Bíblia. As mulheres cristãs são enganadas quando buscam na Bíblia uma mensagem de apoio a elas. Não! A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro que coloca a mulher na lata de lixo, coloca a mulher na posição inferior e nada mais. Já o homem, o macho, ele se sobressai na Bíblia, porque era um mundo, repito, marcado pelo machismo, pela posição privilegiada do macho em detrimento da mulher. Correto? Muito bem. Já que era assim no mundo da Bíblia, essa posição superior do homem, do macho, diante da posição inferior da mulher, já que era assim, isso aí, gente, se refletia em todos os comportamentos do povo bíblico. E assim se refletiu no adultério na Bíblia. Entendeu? Você pega o adultério na Bíblia e verá que essa lei aqui, que está nos 10 mandamentos, não cometerás adultério, essa lei aí, esse dispositivozinho, não cometerás adultério, que está nos 10 mandamentos, e que o próprio Kardec diz que é lei invariável, lei justa, que vale para todos os tempos e para todos os lugares do planeta Terra, o Kardec está dizendo que o homem pode trair sua esposa, mas a esposa jamais pode trair o marido, porque era essa a posição do adultério na Bíblia. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui. O adultério na Bíblia. Vamos ser aqui bem específico. A sociedade hebraica e a sociedade judaica, lá na Bíblia, eram sociedades predominantemente poligâmicas. E naquela modalidade apenas de um homem com 2 ou mais mulheres. E os líderes cristãos enganam também os fiéis, dizendo que aqui era monogamia. Não, mentira, poligamia. A tendência era poligamia, correto? Então vamos lá. Muito bem. Então, em se tratando de adultério, vamos pegar aqui, para que você entenda, um homem hebreu
e uma mulher hebreia. Só para que você entenda. Certo? Ou então no Novo Testamento, um homem judeu e uma mulher judia. Correto? Os dois casados. Entendeu? Líderes religiosos dizem aos fiéis que essa lei aqui era para todos, de forma igual, para o marido e para a esposa. Mentira! Estão enganando vocês. Estão enganando vocês, por vocês não saberem o adultério na Bíblia. Certo? Então, na verdade, o que era? Um homem casado com uma mulher. Vamos colocar aqui a monogamia apenas para o exemplo ficar fácil. Um homem é casado com uma mulher na Bíblia. O homem tinha o dever de fidelidade em relação à sua esposa? Tinha esse dever? O homem, o macho? Não. Não tinha. Só a mulher é que tinha o dever de fidelidade em relação ao marido dela. E é isso que quer dizer o não cometerás adultério, o não desejarás a mulher do próximo. Certo? Muito bem. Então vamos entender aqui. Em se tratando de adultério na Bíblia, essa regra, não desejarás a mulher do próximo, não adulterarás, o que é isso? Será que é uma lei, uma regra de moralidade entre o casal, entre os cônjuges? Será que o homem, respeitando a esposa, não procurando outra mulher, e a mulher não procurando outro homem, a mulher casada, será que isso era para a moralidade da sociedade bíblica? Claro que não. Quem estuda a Bíblia com seriedade sabe disso. O adultério na Bíblia, longe de ser uma regra de moralidade, era uma regra de propriedade. Era a propriedade aqui que estava em questão, e não a moralidade. Tanto que o homem casado, na Bíblia, podia trair a mulher dele. E isso não o levava a ser um adúltero. Ele só seria adúltero se traísse a esposa dele com a mulher de outro homem. Porque aí ele estaria ferindo o direito de propriedade do outro homem. E não o dever de fidelidade em relação à sua esposa. Entendeu? A verdade do adultério na Bíblia, ela é deturpada por líderes religiosos, porque isso aqui é feio demais. Aí eles dizem que era o dever de fidelidade recíproco. O homem casado tinha o dever de fidelidade diante de sua esposa, e a esposa diante do marido. Mentira! Esses líderes aí estão enganando você. Correto? Muito bem. Então aqui o que predominava nessa proibição de adulterar a mulher do próximo, nessa posição de não desejar a mulher do próximo, não era a moralidade, não. Era o dever de propriedade. Porque a mulher era, como eu disse aqui, considerada a um mero objeto. Então, a mulher sendo um objeto, o outro homem não poderia desejar esse objeto aí do outro homem, porque estaria ferindo a propriedade dele e nada mais. Correto? Então veja aqui, vou explicar bem fácil como era isso aqui, o casal na Bíblia. Correto? Muito bem. Peguemos aqui, como eu digo, só um homem com uma mulher. Correto? Só um homem casado com uma mulher, para que você entenda. Então vamos aqui. As duas posições. Botei aqui homem casado e a mulher casada. Certo? Isso aqui em toda a Bíblia, como era. Em relação ao homem casado, havia duas possibilidades. Veja aí, duas. Ele fazia sexo com mulher do próximo. Veja aqui, ó. Mulher de quem? Do próximo, de outro homem.
Correto? Muito bem. Então aqui, um homem casado fazendo sexo com mulher do próximo, com outra mulher, de outro homem, esse homem casado, ele cometia adultério. Você sabia? Ele cometia adultério. E por quê? Porque fez sexo com mulher qualquer? Não. Ele cometia adultério só se fizesse sexo com mulher de outro homem. Porque aí ele estaria violando o direito de propriedade do outro homem, já que a mulher pertencia a outro homem, entendeu? Então, um homem casado, se fizesse sexo com mulher de outro homem, com mulher do próximo, como está na Bíblia, esse homem casado responderia por adultério, correto? Muito bem. E se ele fizesse sexo com mulher livre, sem ser do próximo, com mulher livre, solteira, sem ser casada e sem estar desposada? E aí, o que aconteceria com o homem casado? Nada. Ele não responderia por adultério. Entendeu? O homem casado, ele podia fazer sexo com qualquer mulher, desde que fosse livre, que não fosse propriedade de outro homem. Esse homem casado poderia livremente fazer sexo com essas mulheres e não estaria cometendo adultério, porque ele não tinha o dever de fidelidade em relação à sua esposa. É simples assim. Qual é o líder religioso que vai dizer isso numa igreja? Não vai. Ele deturpa a Bíblia. Ele não vai dizer isso para um fiel, um líder religioso, porque ele tem outras finalidades. Aqui não. Aqui é a verdade pura e crua. Entendeu? Então, um homem casado, no mundo da Bíblia, ele só cometia adultério se fizesse sexo com mulher do próximo. Daí a expressão, não desejarás a mulher do próximo, e não qualquer mulher. Entendeu? Já o homem casado, ele podia livremente fazer sexo com mulher livre, solteira, mesmo casado. E ele não cometia adultério. Simples assim. Agora, veja a situação desprivilegiada da mulher casada. O homem casado tinha essa possibilidade de fazer sexo com mulher livre. Já a mulher casada, não. Em qualquer caso, em qualquer hipótese, ela era considerada adúltera. Por quê? Porque ela, sendo mulher casada, ela era mulher do próximo. Ela era propriedade do marido. Se ela, casada, já que ela era propriedade do marido, ela não podia jamais fazer sexo com um jovem livre. Por quê? Porque estaria ofendendo o direito de propriedade do próprio marido. Mulher casada é mulher de um homem, é objeto do esposo. Entendeu, gente? Isso aqui é a realidade que está na Bíblia e que líderes religiosos escondem dos fiéis. Então essa lei que está aqui, maravilhosa para o homem e péssima para a mulher, é uma das leis que está aqui nos 10 mandamentos, que o próprio Kardec diz que é uma lei justa, maravilhosa, e que deve ter aplicação em todas as épocas e em todos os lugares. Que absurdo, não é mesmo? Viu aí a bobagem dita pelo Allan Kardec? Aqui está a verdade. E vamos para cá, para que fixe melhor. O homem, na Bíblia, o homem casado, não tinha o dever de fidelidade em relação à esposa. Não tinha. Tanto que ele, mesmo casado, podia fazer sexo
com mulheres livres. Só não podia fazer sexo com mulher de outro homem, porque aí estaria ofendendo o direito de propriedade do outro homem. Já a mulher casada, sim, ela tinha o dever de fidelidade ao marido, tanto que a mulher casada não poderia fazer a mesma coisa que o homem casado. Ela não poderia fazer sexo com homem algum, casado ou livre. Entendeu, gente? Isso aqui é a verdade que líderes religiosos escondem dos fiéis, porque os fiéis não conseguem ler, estudar a Bíblia com responsabilidade. Para entender a Bíblia, é preciso entender os costumes. Adultério na Bíblia nada tem a ver com aquela figura de adultério que nós temos aqui no Brasil hoje, correto? Quando o crime de adultério havia aqui nas leis brasileiras, porque não existe mais, quando havia o crime de adultério aqui, como o Brasil é uma sociedade democrática, mulheres e homens têm direitos iguais aqui no Brasil, garantidos pela Constituição. O adultério aqui no Brasil, quando um homem casado fazia sexo com outra mulher, ele cometia adultério. Quando a mulher casada fazia sexo com outro homem, ela cometia adultério. Aqui no Brasil, na Bíblia não. Porque aqui era uma sociedade que protegia o macho, o homem, em detrimento da fêmea. Correto? Isso aqui é a pura verdade. É por isso que eu digo que o Allan Kardec, mais uma vez, diz besteira quando diz aqui que os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 foram feitos por Deus, que são leis maravilhosas, leis justas e que devem ser aplicadas em todos os tempos, em todos os lugares da terra. Uma loucura, uma loucura. A verdade está aqui, o que era o adultério na Bíblia, no mundo da Bíblia. E para encerrar o vídeo, vou trazer aqui, só para encerrar o vídeo, vou trazer aqui passagens da Bíblia mostrando isso aqui de forma clara, para que você entenda, correto? Certinho? Então vamos aqui ao outro quadro. Bem, trouxe aqui as passagens bíblicas só para que você veja, correto? Isso aqui é em toda a Bíblia, gente. É o adultério que está lá entre os 10 mandamentos, que não são 10, em Êxodo capítulo 20. Muito bem, veja aqui a injustiça do que era não adulterarás, do que era não desejarás a mulher do próximo, correto? Veja aí. Em Deuteronômio capítulo 22, versículos 22, 23 e 24, temos aqui, só para que você veja o que eu falei. Vamos aqui ao 22, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel, correto? Então veja aqui, se um homem, aqui está, se um homem for achado deitado com uma mulher, que fizer sexo com uma mulher, olha aqui, com uma mulher qualquer? Não, com uma mulher que tem marido, ou seja, com uma mulher do próximo. Olha a propriedade aqui, com uma mulher que tem marido. Se não tiver marido, for solteira, tudo bem, pode, o homem casado pode fazer sexo, que não estará cometendo adultério. Então vamos. Então o que acontecerá aqui, gente? Aqui está o homem. O homem faz sexo com essa mulher aqui, que tem marido. Olha aqui, ó, que tem marido.
logo uma mulher casada. Então, se este homem fizer sexo com uma mulher que tem marido, uma mulher casada, o que acontece? Os dois são adúlteros. Os dois deviam morrer, de acordo com a lei da época, correto? Os dois são adúlteros. E por quê, hein? Porque o homem aqui, fazendo sexo com uma mulher que tem marido, com uma mulher casada, o homem aqui estava ofendendo o direito de propriedade do marido dessa mulher aqui, porque a mulher era equiparada a um mero objeto, a quase coisa. Então o homem, fazendo sexo com a mulher casada, estaria ferindo o direito de propriedade do outro homem, do marido dessa mulher aqui, porque essa mulher pertencia ao marido, era posse do marido. Entendeu, gente? Isso aí é a verdade que está na Bíblia, que líderes religiosos não dizem porque eles têm outro objetivo, correto? Outro caso agora, veja aqui o versículo 23, diz assim: se houver moça virgem, veja aí, olha aí, se houver moça virgem, veja agora, desposada, isto é, prometida em casamento a outro homem, veja aí, se houver moça virgem, desposada, isto é, qualquer moça virgem, não, aquela que estava prometida para um determinado homem. Veja bem, e o que acontece? E um homem, aqui está, um homem, a achar na cidade e se deitar com ela, fizer sexo com essa mulher virgem, que está prometida a outro homem, que é propriedade já de outro homem, o que acontece? Essa moça virgem e esse homem morrerão também, porque cometeram adultério, certo? Aqui está o quadro. O homem, aqui está, o homem fazendo sexo com uma mulher desposada, uma mulher prometida em casamento a outro homem, já era considerada posse do outro homem. Então, se um homem casado ou não fizesse sexo com essa mulher aqui desposada, prometida a outro homem, esse homem aqui estaria ferindo o direito de propriedade e não de moralidade, de propriedade do outro homem. E por isso os dois aqui seriam considerados adúlteros. Então você vê aqui facilmente que o homem casado, em toda a Bíblia, o homem casado podia livremente fazer sexo, desde que a mulher não tivesse marido, não estivesse desposada, fosse uma mulher livre, solteira. Aí o homem casado poderia sim, e não era considerado adúltero. Então você vê aqui, homem casado, aqui está, homem casado, em relação a sexo fora do casamento, havia duas opções. Se esse homem casado aqui, esse homem casado, ele só seria considerado adúltero, só praticaria adultério, de acordo com Êxodo 20, que está lá, ele só cometeria adultério se fizesse sexo com mulher casada ou então com mulher desposada, prometida em casamento a outro homem, porque essas mulheres aqui seriam de propriedade de outro homem, e aí o homem casado estaria desrespeitando o direito de propriedade e não de moralidade, de propriedade do outro macho, e não podia. Já esse homem casado podia livremente fazer sexo, livremente, com qualquer mulher, desde que fosse solteira, livre. Então o homem casado podia sim fazer sexo com essas mulheres solteiras e não estaria praticando adultério em relação à sua esposa,
porque o homem aqui não tinha o direito, ou melhor dizendo, não tinha o dever de fidelidade em relação à sua própria esposa. A esposa, sim, sempre tinha o dever de fidelidade ao marido. A esposa jamais poderia fazer sexo com outro homem, mesmo solteiro, porque estaria ferindo o direito de propriedade do seu esposo. Essa é a verdade. Essa é a verdade bíblica que líderes religiosos escondem dos fiéis. E o Allan Kardec aqui diz que essa regra aqui, que é um dos 10 mandamentos, diz o Kardec, que é uma lei muito justa, feita por um Deus maravilhoso, bondoso, uma lei que coloca o homem aqui numa posição privilegiada, e uma lei aqui que agride a própria moralidade, não é? É uma lei que protege apenas o direito de propriedade, porque a mulher era considerada a quase um mero objeto em toda a Bíblia. Então a mulher era uma posse de alguém, do marido, e ninguém podia meter a mão nessa posse, só por isso, e nada mais. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.